Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra o coração e venha se apaixonar em Procura-se um Marido, da autora Karina Ricci. Capítulo 50. Depois que Inês se prontificou a me ajudar, entendeu o que eu queria e prometeu fazer tudo exatamente como pedi, fui para o setor 9, me sentindo um pouco instável. Max estaria lá. Como seria nosso reencontro? Ele ao menos falaria comigo? Mal saí do elevador e meu celular tocou. Era Mari. Aproveitei para confirmar tudo. Hoje à noite, Lili. Tem certeza? Se quiser, ainda dá tempo de desistir, alertei. Nada disso. Estarei pronta, mas, que roupa eu uso? Eu nunca invadi nada antes. Revirei os olhos. Qualquer coisa discreta e confortável, que permita subir em muros, se enfiar embaixo de móveis, pular janelas, essas coisas. Acho que não tenho nada para usar. Vou dar uma passadinha no shopping antes de ir para casa. Mari, eu aqui, louca de preocupação com o perigo de acabarmos na cadeia, e você preocupada com a roupa que vai usar? Max entrou no corredor e parou. Quando me viu, acho que meu coração também. Preciso ir, Mari. Até mais tarde. Endireitei-me, alisando os cabelos presos, tentando me fazer de indiferente e falhando vergonhosamente. Max ficou um momento ali parado, me olhando de um jeito indecifrável, depois encarou o chão. Oi, murmurei, com o coração aos pulos. Tudo bem, eu estava furiosa por ele não ter me ouvido e magoada por ele pensar tão mal de mim, mas eu não podia evitar amá-lo. Simplesmente não dava para não reagir à sua presença. Era o mesmo que tentar capturar o ar com uma peneira. Impossível. Por isso eu me negava a acreditar que estava tudo acabado. Entre nós. Oi, você saiu de casa, ele acusou. Respirei fundo. Você sabia que eu ia fazer isso. Acho que sabia, ele murmurou, olhando para alguns papéis em suas mãos. Acabei de assinar a papelada do divórcio. A secretária do Clóvis está esperando para levar ao cartório. Já? Me segurei na parede fria para não cair. O Clóvis não perde tempo, não é? Ele levantou a cabeça para me encarar, algo perigoso brilhava em seus olhos. Max, sacudi a cabeça. Preciso falar com você. Imagino que não seja importante. Se fosse, você teria ficado em casa ontem e esperado eu voltar para conversarmos. Você está começando a me deixar muito irritada, Max. Está agindo como um completo idiota. E não é essa a função dos ex-maridos? Ele abriu um sorriso tão agonizante que comecei a tremer. É a sua vez de assinar. Vamos acabar logo com isso. Me estendeu os papéis e uma caneta e esperou. Magoada, peguei os documentos e assinei ali mesmo, usando a parede como apoio. Devolvi tudo a ele com as mãos trêmulas. Pronto. Não tem mais nada a ser feito. Ele disse e me deixou ali, plantada como um coqueiro, observando se afastar e entrar no elevador. Não havia mais nada a ser feito. Estávamos oficialmente separados. Acabou. Pelo menos agora Max está a salvo. Fiquei repetindo isso como um mantra na tentativa de passar a acreditar em algum momento. Mal consegui me concentrar naquela manhã. Fiz muito pouco antes de descer para o refeitório e encontrar Vanessa no caminho. Eu não havia me esquecido dos seus serviços de hacker e de seu ataque a Max, mas aquela ainda não era a hora de acertar nossas contas. A Maia dominou a conversa no almoço, me colocando a par da última bomba que caíra sobre a L&L. Ao que parecia, a empresa estava perdendo vendas para o concorrente, de qualidade inferior, mas com preço mais acessível, e a diretoria estava arrancando os cabelos por causa dos números que só despencavam. A solução encontrada para o problema havia sido reduzir a qualidade dos produtos, o que gerara um impasse. Parte da diretoria se recusava a baixar a qualidade, a outra parte não via problemas nisso. Não acho uma boa solução, comentei enquanto a Maia voltava para sua sala e eu seguia rumo à copiadora. Ao que parecia, eu nunca me livraria daquela máquina. Os clientes confiam nos nossos produtos, sabem que podem comprar de olhos fechados. Reduzir a qualidade aplicaria bem mais que perder o bom nome da L&L Cosméticos. Perderíamos credibilidade. Deve ter outro jeito. Sei lá, deveriam tentar outro caminho. De repente um plano de fidelização ou algo assim. Como assim? Ela inquiriu. Não sei. Talvez criar um programa de acúmulo de pontos ou trocas. Prender os consumidores pela qualidade e dar a eles algum tipo de bônus. A gente podia trocar um número específico de embalagens vazias por um novo produto ou, dei de ombros. Acho que estou falando besteira, Amaya. Não entendo nada de estratégia de vendas.
Eu discordo. Soou a voz grave e tão familiar atrás de mim. Virei-me e lá estava Max, me avaliando à distância, os braços cruzados sobre o peito largo, um pequeno sorriso cínico nos lábios. Acho que você entende mais do que muitos de nós. Ele se aproximou um pouco, ainda mantendo uma distância segura. Sua ideia pode ser uma alternativa viável. Gostaria de ouvir mais sobre ela. Está ocupada agora? O perfume dele me atingiu como um bastão de aço. Estava em meu nariz, em minha pele, dentro de mim. Estremeci com as doces lembranças, ainda tão recentes. Eu não queria falar com ele. Bom, claro que queria, mas não queria colocá-lo no meio daquilo tudo, justo agora que ele estava livre da maldição de estar casado comigo. No entanto, eu precisaria de sua ajuda naquela noite. A ideia de deixar um bilhete em sua mesa era tentadora, porém não muito eficaz. Eu precisava que tudo ocorresse conforme o planejado se pretendia continuar vivendo em liberdade. Tudo bem. Eu estava mesmo querendo falar com você. Eu te acompanho, Max disse, ficando bem ao meu lado. A Maya sorriu e se afastou rapidamente. Ele e eu seguimos em silêncio pelo corredor, rumo à saleta claustrofóbica. Era como no início, dois estranhos que não sabiam o que dizer. Max fechou a porta assim que entramos. Seus olhos brilhavam intensamente como dois sóis. Só que impiedosos. Agora fale, ele exigiu se aproximando. Sobre o programa de acúmulo de pontos. Tentei, dando um passo para trás quando ele tentou chegar perto. Onde você passou a noite? Ele perguntou sem rodeios, emanando raiva por todos os poros. Engoli em seco. Com a Mari. Na casa dela, murmurei. Meu peito subia e descia rápido demais. Só vocês duas? E a Ana? Ele assentiu brevemente. Já que assinamos os papéis do divórcio, você não acha que precisamos resolver certas coisas? Não acho não. Aquilo doía demais. Ele podia ao menos ter relutado um pouco mais. Lutado um pouco mais. Não é mesmo? Você já assinou a porcaria da separação e resolveu tudo. Com essa nova lei do divórcio, a essa altura já estamos oficialmente separados. Não tem mais nada a ser discutido. Max suspirou frustrado. Você conseguiu o que queria, não conseguiu? Ele me analisava atentamente, como se procurasse algo em meu rosto. Era o que você queria, não era? As duas. Esmeraldas flamejantes não desgrudaram dos meus olhos um só instante. Havia mais naquela pergunta, muito mais. Eu só não sabia o que exatamente. E você nem sequer hesitou, Max. Você podia ter tentado me enrolar? Não podia ter tentado me convencer a continuar casada? Não, claro que não. Você estava doido para pular fora, e aproveitou a primeira oportunidade que caiu no seu colo para se livrar de mim. Eu só fiz o que você me pediu. Foi você quem pediu o divórcio. Não posso obrigar ninguém a me amar, a querer ficar do meu lado, ele bufou. Andei pensando sobre nosso relacionamento. Ele começou errado. Nunca daria certo entre nós dois. Você tem razão, não podemos ficar juntos. Eu não pertenço ao seu mundo. Você é o meu mundo, seu completo idiota. Eu quis dizer, mas em vez disso disse apenas. Seu completo idiota. Um dia você vai ser dona de um império e de uma fortuna que eu nem consigo calcular, e olha que cálculos são a minha especialidade. E eu sou um cara simples que, por mais que lute e trabalhe, sempre será classe média. Eu não me importo. Mas eu me importo. Tem muito mais que amor em um casamento. Tem confiança, respeito, admiração. Eu não acredito no que você está dizendo. Quer dizer que enquanto eu era pobre e ferrada, tudo bem me levar para a cama. Isso é fantástico, Max. Maravilha. Eu não disse isso. Ele grunhiu. Você está deturpando as coisas, como sempre. Eu não acredito enquanto você está sendo ridículo. É só dinheiro. Um dinheiro que fez você se casar comigo, apontou ele. Um dinheiro que te levou a me abandonar, não foi? Ele gritou furioso, mas apesar disso, seu olhar parecia questionador. Era como se ele estivesse encenando, testando. Que estranho. Eu não te abandonei. É você quem está pulando fora. Porque você pediu o divórcio, cacete. Bom, pedi, mas eu tive meus motivos. E você sabe muito bem que eu não tinha a intenção de ficar longe de você. Foi você quem me expulsou na sua vida. Agora custava muito bancar o difícil só por alguns dias, até que eu parei de falar. Até que você. Ele perguntou, ansioso, os olhos intensamente brilhantes de expectativa. Eu não podia contar a ele. Não agora. Não tão perto de resolver tudo aquilo. Não podia colocá-lo novamente no meio daquela confusão. Uma sensação estranha de déjà vu apertou minha garganta. Tentei ignorá-la. Que merda, Max.
Grunhi furiosa, empurrando-o para tentar sair daquela sala antes que fizesse alguma besteira. Ele nem se moveu. Max me avaliou por um instante, a testa franzida, os lábios comprimidos em uma linha reta. O que está realmente acontecendo, Alicia? Perguntou por fim, num sussurro. Respirei fundo e ergui a cabeça, até ficar com o nariz a centímetros do dele. Nada que seja da sua conta. Você não é mais meu marido. Não lhe devo satisfações. Ele estreitou os olhos, e um quase sorriso brincou em seus lábios. Seu celular tocou, Max atendeu, sem jamais desviar os olhos dos meus. Alô? Marcos, não se preocupa com isso. Não tem mais por que ficar irritado. A Alicia e eu nos separamos esta manhã. Sim, estou falando sério. Ele afastou o telefone da orelha. Não posso discutir sobre isso agora, e desligou. Agora, ele deu um passo em minha direção, e me afastei automaticamente. Me conta o que está acontecendo, Alicia. E nem tenta dizer que não está acontecendo nada. Não mente para mim. Ah, quer dizer que agora você está interessado em me ouvir. Não acha um pouco tarde para isso, camarada? Não, ele disse simplesmente e continuou avançando em minha direção, me obrigando a recuar, de modo que acabei presa contra a parede. Ele bloqueou minha passagem com seu corpo enorme e apoiou uma mão em cada lado de minha cabeça, para se assegurar de que eu não iria a lugar algum. Seu olhar era predatório, mas sua voz se tornou suplicante quando ele voltou a falar. Eu vou te ouvir. Seja lá o que for, vou tentar entender. Aceito qualquer desculpa, qualquer explicação, por mais esfarrapada que seja, pode acreditar. Agora fale antes que eu enlouqueça. E era exatamente isso que demonstravam seus olhos. Aquilo me desarmou completamente, além de me deixar confusa com a súbita mudança de comportamento. Horas antes, ele havia ignorado meus apelos para que me escutasse apenas para eu assinar o divórcio, e agora se propunha a ouvir o que eu tinha a dizer. O que ele pretendia me enlouquecer? Suspirei, sacudindo a cabeça. Eu não quero te causar problemas, Max. Se pegarem a gente aqui, estamos encrencados, você sabe disso. Tentei mudar de assunto e me desvencilhar da gaiola que seus braços formavam, mas não consegui. Me conta. Ele suplicou. A intensidade que emanava dele me fez estremecer. Tudo bem. Quer saber o que está acontecendo? O grande problema é que eu te amo demais, seu grande idiota. Muito mais do que deveria. E isso nos deixou em uma situação complicada. Dei um soco em seu peito rijo. Ele nem ao menos sentiu. Não tenho certeza de nada ainda, por isso não tenho o que contar. O que você precisa saber agora é que eu tenho um plano para consertar tudo isso e que eu vou precisar de ajuda. Que tipo de plano? Que tipo de ajuda? Com medo de que ele não concordasse com o que eu pretendia fazer, e eu tinha absoluta certeza de que ele não concordaria, contei apenas o necessário. Preciso que você distraia o Hector e o Clovis hoje à noite. Um jantar, uma reunião, um jogo de sinuca, karaokê, qualquer coisa que mantenha os dois ocupados. E por quê? Seus olhos se estreitaram. Porque preciso de umas 2 horas para tirar a limpo uma suspeita. Depois disso prometo que vou para casa, para sua casa e explico tudo com calma. Isto é, se você estiver disposto a me ouvir dessa vez. Alicia, ele sacudiu a cabeça. Havia mais que reprovação em sua voz. Havia raiva, rancor, dor, medo e mais alguma coisa. Era como se ele não soubesse o que sentir. É pegar ou largar, murmurei. Esse seu plano vai te colocar em problemas? Não, menti, feliz por minha voz não ter tremido. Você vai me ajudar? Eu prometi que não ia te abandonar, não prometi? Uma de suas mãos escorregou pela parede e alcançou minha cintura. Prometeu, mas assinou o divórcio, então fica difícil acreditar. Ele se aproximou mais, seu corpo se colando ao meu de forma pecaminosa. Apenas dei o que você me pediu. Talvez esse seja o problema. Ele inclinou a cabeça para deslizar a ponta do nariz em meu pescoço. Agora me fala sobre o seu projeto. Que projeto? Perguntei, fechando os olhos enquanto os arrepios se espalhavam por toda a extensão do meu corpo. Sua ideia de fidelização de clientes, lembra? Não, eu não lembrava. Como poderia com ele mordiscando o lóbulo da minha orelha daquela maneira? Para não deixar a Ellie e ele virar um grande atacado de cosméticos. Ele murmurou em minha pele. Ah, não é um projeto. Na verdade, nem a ideia minha. Algumas marcas de projetos já fazem algo parecido no exterior. Ele continuava deslizando os lábios em meu pescoço. O que eu estava falando mesmo? Estou ouvindo. Agora, as 2 mãos estavam em minha cintura. Seu quadril pressionava o meu de modo gentil, mas definitivamente voraz.
Continua. Quero ouvir sua ideia. Ah, certo. A gente podia fazer algo como, sim? A cada 10 embalagens vazias de um mesmo produto apresentadas nas lojas autorizadas, a consumidora trocaria por um produto novo ou algo do tipo. Acho que todo mundo ia sair ganhando. A consumidora ganha vantagens e se sente especial. O meio ambiente ganha com a reciclagem e a empresa, ganha a fidelidade do cliente. Ele ergueu a cabeça para me encarar. Sua ideia é fantástica, Alicia. Seus olhos brilhavam tanto que precisei desviar os meus. Você é fantástica. Ah, imagina, sorri timidamente. É só algo que vi em algum lugar. Agora tira as mãos de mim. Você não é mais meu marido. Mas não consegui fazer com que meus dedos se soltassem do tecido de sua camisa. Não consigo. Suas pupilas estavam dilatadas, seu peito descia e subia rápido, arfante. Eu sabia o que viria a seguir. Ele encaixou uma das mãos em meu queixo e, ágil como um raio, cobriu minha boca com a sua. Um beijo febril. Urgente. Senti uma descarga elétrica perpassar meu corpo. Era-se como toda aquela tensão que eu sentirá naquelas quase 30 horas longe dele explodisse em forma de desejo. Seu aperto férreo se intensificou, deixando claro que ele sentia o mesmo. Ele me tirou do chão, literalmente içando-me pelos quadris. Esbarramos na mesa aborrotada de papel sulfite, fazendo uma bagunça danada, mas acho que ele não notou. Max estava em toda parte. Eu o sentia em cada centímetro do meu corpo. E de repente lá estava eu novamente, com o traseiro sobre a tampa da copiadora, mas dessa vez Max estava ali comigo, o que tornava muito mais divertido. Meu Deus, como senti sua falta! Ele murmurou em meus lábios, e aquilo fez meu mundo se encaixar outra vez. A porta da sala se abriu abruptamente. Vanessa grunhiu, e seu rosto assumiu um tom de roxo. Droga! Meu plano para aquela noite tinha que dar certo, ou eu estaria realmente enrascada. Certamente Vanessa pretendia relatar a Hector ou a Clovis o que acabará de ver, e eles provavelmente não apreciariam as notícias que aquela siliconada cabeluda tinha a dar. Soltei-me de Max imediatamente, pulando da copiadora, me afastando alguns passos, tentando recuperar o fôlego. Ora, ela comeu asperamente. O que temos aqui? O que fazemos ou deixamos de fazer não é da sua conta, Vanessa, Max silvou. Tem certeza? Mas a pergunta foi dirigida a mim. Dei 2 passos em sua direção, cerrando os punhos. Vanessa, acho melhor você ficar fora disso. Você realmente não sabe onde está se metendo. Pressionei as têmporas subitamente latejantes. Você é que não sabe com quem se meteu. Escuta aqui, garota, cuspi entre dentes. Você não faz ideia de quanto estou me controlando para não quebrar o seu nariz em 2 ou 3 pedaços. Ainda tenho aquela cena que você armou com Max aqui mesmo, na sala 13, para acertar com você. Mas não vou fazer isso porque, por mais que me irrite ver esse seu sorriso cínico, eu tenho pena de você. Ela gargalhou. Pena? É você que vai ser digna de pena quando eu contar para uma certa pessoa o que acabei de ver. Filha da mãe. Pena sim. Você é uma mulher bonita, e é uma lástima que seja tão pouco inteligente. Tentar chantagear o Max foi uma estupidez sem tamanho, Vanessa. Se você conhecesse ele, saberia que ele é uma dessas pessoas raras que não se deixam intimidar. E se prestar ao papel de informante de um figurão só para afastar o Max de mim, bom, só prova que você não tem cérebro. Sim, vou sentir pena quando você tiver que prestar contas com a justiça. Dei um passo em sua direção, e ela recuou um pouco. Porque eu vou fazer tudo o que puder para colocar na cadeia quem andou tramando contra o vô Narciso, e isso inclui seus comparsas. Seu sorriso cínico vacilou por um segundo. Vai, continuei. Corre e conta tudo o que viu. Se afunda ainda mais na sujeira. Prometo que te visito aos domingos e levo um maço de cigarros. Pode ter certeza que vou contar? Ela retrucou, mas sua voz tremeu um pouco. Sem dizer mais nada, ela me deu as costas e saiu apressada. Esperei ganhar um pouco mais de tempo com meu blefe. Eu precisava que Clovis e Hector continuassem pensando que tinham tudo sob controle. Quando me virei, Max me observava, ligeiramente envergonhado. Desculpa, murmurou. Eu não pretendia. Não se desculpa por ter me beijado, Max. Por favor, não faz isso, implorei. Ele assentiu meio sem jeito. Me explica uma coisa, pediu. A Vanessa e quem estão juntos? E em quê? Depois murmurei. Não quero você metido nessa sujeira e preciso de provas para que acreditem em mim. Só faz o que eu pedi, tá? Sem a sua ajuda, não vou conseguir provar nada.
Você não precisa da ajuda de ninguém. Você é Alicia Moraes de Bragança e Lima. Não precisa de ajuda nem de sorte. Você faz o seu destino. Meu coração palpitou ansioso quando ele se inclinou em minha direção. Fechei os olhos e esperei pelo beijo. Ansiei pelo toque de seus lábios nos meus mais uma vez. Entretanto, sua boca tocou minha testa, se demorando um instante. Então ele inspirou profundamente antes de se afastar. Quando abri os olhos, frustrada e surpresa, Max já fechará a porta atrás de si. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Parágrafo Secreto. Se você se encantou com essa história, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito o nosso projeto a continuar dando voz a romances incríveis, como esse. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo episódio.